Salve você, amigo do Prática da Mente! Estamos começando mais uma apresentação, mais uma resenha de quarta-feira, falando sobre hipnoterapia. Nós temos duas resenhas na semana. Na segunda-feira a gente dedica mais à hipnose, mais à parte de entretenimento, de palco, de apresentação. E na quarta-feira a gente deixa mais reservado para a hipnoterapia. Pessoas realmente estão aí engajadas em aprender em entrar neste novo mundo que é da hipnoterapia para ajudar pessoas. Lembrando que nós estamos fazendo agora um esquenta, né? Antes da gente começar aqui na resenha, lá no nosso Instagram, no Prática da Mente, nós fazemos um esquenta, nós já damos aí uma introdução do assunto que vai ser discutido e debatido, até para chamar as pessoas do Instagram para cá. E nós fazemos também um pós, né? Então, a hora que acaba aqui, nós vamos lá para o Instagram também, às vezes a gente chama alguma pessoa que está aqui assistindo, né? Algum convidado, ou alguma pessoa realmente, algum gestor, enfim, o assunto continua também lá no nosso Instagram, no Praticamente. Lembrando que além do Instagram, nós estamos nas outras redes sociais, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, então venha você também participar. Se você caiu aí no nosso YouTube, quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, comenta aí no vídeo, ou me procura lá no Instagram, no @hipnoraposo, e eu te coloco nos grupos para que você possa fazer parte também dessa comunidade. Hoje a gente tem um convidado super especial que já está aqui com a gente, é o Fernando Colella, que a gente já viu o símbolo que está atrás dele ali, né, da Bravo, já diz muita coisa. O pessoal que está envolvido nesse mundo da hipnoterapia conhece e reconhece muito, né, o belo trabalho que a Bravo faz neste campo. E o Fernando vai falar hoje sobre engajamento terapêutico, né? Que nada mais importante para quem está realmente iniciando nesse mundo ter uma noção muito clara disso. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme para a gente tê-lo aqui com a gente dessa uma hora aí, para que possa enriquecer um pouco mais todas essas pessoas que estão engateando, entrando, começando nesse mundo da hipnoterapia. Então, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito bom, Thiago. O prazer é todo meu. É sempre uma alegria para mim poder falar com pessoas que têm o mesmo amor que eu tenho pela hipnose, né? Pela hipnose, pela parte clínica. Eu conheço muitos terapeutas que fazem da hipnose um propósito de vida, uma paixão de vida, mais do que talvez outras carreiras, pelo menos do que eu tenho visto, do que eu tenho trabalhado, porque ajudar pessoas é uma coisa absolutamente encantadora. Ajudar pessoas é uma coisa que confere não só propósito à vida dessas pessoas que estão assim desmoralizadas e que pedem ajudas, né, falando da hipnose clínica, mas também é uma coisa que é tão recompensador que também confere um sentido, um propósito para a vida da gente, né? Então, eu adoro fazer isso, eu adoro falar sobre isso. E quando a gente fala sobre ajudar pessoas terapeuticamente, a gente precisa falar também sobre engajamento, porque quem trabalha um pouco com hipnose sabe a importância do engajamento terapêutico para o processo da hipnose clínica, né? Eu tenho uma certa birra com algumas slogans de cursos de hipnose. Na verdade, isso não vem de hipnose, vem de outras áreas de autoajuda, vem do coaching, vem de outros mundos que falam assim, venha transformar vidas, venha, né, eu transformo vidas. Eu sempre tive uma birra desse slogan, porque isso dá uma ideia de que eu estou fazendo o processo do cliente, de que eu estou transformando a vida dele. E, na verdade, o processo é diferente. Quem trabalha com hipnose já ouviu falar 1 milhão de vezes aquele chavão, toda hipnose é auto-hipnose, eu não hipnotizo ninguém, é o cliente que se hipnotiza. Eu sou condutor do processo. A gente lutou tanto tempo para tirar da hipnose aquela pecha de dominação de mente, de sou eu que faço, de eu que uso o poder hipnótico com os meus clientes, para dizer, olha, eu que vou transformar a sua vida. Na verdade, eu acredito que aquele ditado que fala ninguém muda ninguém é a mais absoluta verdade, né? A única pessoa que pode se mudar é ela mesma. Então, não é nós que mudamos ou transformamos uma pessoa. Nós somos, na verdade, condutores de um processo. Nós somos oportunizadores de uma mudança que a pessoa que faz com ela, né? Isso é mais verdade na hipnoterapia, seja porque toda hipnose é auto-hipnose, toda transformação é uma transformação e, consequentemente, para falar de hipnoterapia, toda hipnoterapia é uma autoterapia. Porque se você for ver bem um processo
terapêutico com hipnose é sempre o cliente que vai, não só ele que vai se hipnotizar, mas ele que vai buscar seguir as sugestões, ele que vai buscar encontrar as razões do problema que o incomoda, ele que vai buscar as soluções dos recursos internos e é ele que vai tomar a decisão no processo de ressignificar essas questões. Então, ninguém muda ninguém, é o cliente que se muda, só que a única forma do cliente se mudar é ele sendo o protagonista do próprio processo, ou seja, ele precisa se engajar nesse processo. Então, se o papel do terapeuta não é transformar a pessoa e sim oportunizar a mudança, qual que é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta é engajar. Né? É isso que ele faz. Muita gente confunde o hipnoterapeuta, o terapeuta, com um aplicador de técnicas, né? Como se a técnica que você aprende num curso de hipnoterapia, uma técnica que você usa de PNL, de hipnose, ou o que for, como se a técnica fosse o ingrediente ativo que faz o resultado, que faz o processo acontecer. Mas, na verdade, quando a gente fala de hipnose e das exigências, dos requisitos para a hipnose acontecer, a gente vai falar de outros elementos super importantes, como o relacionamento que se constrói com o cliente, o rapport, a expectativa no processo, a aliança terapêutica, até mesmo fatores que não têm relação direta com o que acontece na terapia, mas na vida do cliente. Se você for pensar bem, a técnica tem uma participação, mas uma participação muito menor do que muita gente pensa. Não é a minha regressão, não é a minha cura rápida de fobias, não é a minha terapia de partes, não é o meu metapadrão, não é a minha técnica que faz o processo, mas um conjunto de coisas cuja técnica é digamos assim, um ritual para o cliente justificar a mudança que ele está fazendo com ele mesmo. E essa ideia, esse processo, essa ideia de que esse mito, que é um mito, na verdade, de que o que faz a solução, o que faz a solução do processo terapêutico hipnose acontecer é a técnica, ele, na verdade, não vem só da hipnoterapia, ele é muito anterior, a maior parte das psicoterapias também funcionam dessa forma, porque isso é o que é chamado de modelo médico. A psicoterapia, todas as psicoterapias, na verdade, elas surgiram entre médicos. Se você for ver o início da psicoterapia moderna, lá no século XIX, que também é o mesmo início da hipnose, com o Libot, com o Bernheim, depois com o Charcot, posteriormente com o Freud, que foi aluno deles, esse pessoal todo que foram as primeiras pessoas a fazerem psicoterapia, eles eram médicos, né? E o médico era o cara que cuidava não só das doenças físicas, mas também das doenças emocionais. Não tinha a figura de um terapeuta leigo, de um terapeuta que não era médico. Isso, na verdade, só veio acontecer no final dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é algo muito recente. Por causa dos traumas de guerra, dos soldados que voltavam da guerra, sobretudo nos Estados Unidos, os psiquiatras lá, a Associação de Psiquiatras dos Estados Unidos, falou assim, olha, não dá tempo de formar médico suficiente para lidar com tanta gente traumatizada pela guerra, então eles autorizaram que os psicólogos passassem a atender e fazer psicoterapias e pessoas leigas que não fossem formadas em medicina. Psicólogos já existiam, mas era uma carreira acadêmica, eles estudavam o comportamento humano, mas não clinicavam, não faziam psicoterapia. Então, se a gente está falando aí de 70 anos na história, que não são médicos que fazem na terapia. Só que nós todos que fazemos psicoterapia, sejam psicólogos, sejam hipnoterapeutas, sejam terapeutas holísticos, enfim, herdamos dos médicos esse chamado modelo médico. Né? Como é que funciona com um médico? Um médico, geralmente, o paciente vai até o médico dele, o médico dá um diagnóstico para esse paciente, ele vai, analisa, dá um diagnóstico, aplica um medicamento e o medicamento tem um determinado efeito. E a gente herdou essa tradição e a gente quer que a terapia funcione mais ou menos da mesma forma. Como é que a gente faz com um cliente de terapia? Ele vem com um problema, a gente analisa o problema dele, muitas vezes, né, se é psicólogo, ele pode dar um diagnóstico também e aplica uma técnica, querendo que a técnica resolva o problema dele, seja a regressão, seja a terapia de partes, ou seja qualquer tipo de técnica. Então, assim como um médico vai confiar num princípio ativo daquele medicamento que ele dá
para o paciente dele, o hipnoterapeuta vai confiar na sua técnica como se fosse um princípio ativo que resolve o problema. Mas não é assim que funciona, porque a gente está falando de pessoas. Pessoas funcionam diferentes. Se você tem uma pessoa que procura um médico porque sente uma dor, o médico, ele aplica um analgésico, o efeito do medicamento do analgésico vai retirar a dor, e o médico não precisa nem olhar para a cara do paciente dele, que o medicamento vai fazer o efeito. Mas com terapia, não funciona assim. Se um cliente vier até você com um determinado problema, e você não olhar para a cara do cliente, não fizer rapport, não criar expectativa, não trabalhar outros componentes que vão muito além da técnica, não adianta de nada. A terapia não vai ter nenhum tipo de efeito. Então, não é a minha técnica que vai efetivamente fazer a diferença. A minha técnica, como eu disse, ela é um ritual, ela não é um remédio, ela é um ritual para que o cliente justifique a mudança dele. Eu comecei a perceber isso, né? Quando eu comecei a minha carreira, vários anos atrás, eu estava bem no comecinho da carreira mesmo, e eu tive um caso que foi muito determinante, muito marcante para mim naquele período. Foi um cliente, eu era um terapeuta recente, e um dia me liga uma pessoa para buscar terapia para o marido, que precisava, que tinha um caso de alcoolismo. Eu conto sempre essa história porque ela mudou a minha vida como hipnoterapeuta e fez eu enxergar as coisas diferentes. Essa cliente veio, o marido veio, a cliente trouxe, era a esposa dele, e ela veio com um barrigão de grávida já, de uns 6 meses, mais ou menos, e quando eles chegaram, eu recepcionei eles, né? E o marido pediu licença para ir no banheiro. E quando ele vai no banheiro, a esposa chega para mim e fala assim, baixinho: você é a nossa última esperança. Olha a responsabilidade que ela começou a colocar aqui. Eu falei, tá bom, né? Vamos ver. Aí veio o marido dela para ser atendido, a esposa ficou na sala de espera, e antes de eu começar a falar qualquer coisa, ele já veio dizendo: olha, eu quero dizer para você que eu estou aqui obrigado porque eu não acredito em hipnose, porque eu não acredito que você possa me ajudar, porque eu sequer acho que eu sou alcoólatra, e eu estou aqui porque todo mundo da minha família me obrigou, e eu não acho que você vai me ajudar. Quando ele falou isso, o que eu pensei? Eu falei, poxa, acho que ele tem razão, acho que eu não posso ajudar eles. Porque o que eu aprendi no meu treinamento de hipnose? Que o cliente precisa querer. Se ele não quer, se ele não está engajado, se ele não acredita no processo e não vai se empenhar, né, no processo de transformação, de autotransformação que ele se faz, não adianta eu fazer nada, porque não sou eu que faço. E eu aprendi no meu treinamento, na época, que eu deveria mandar o cliente embora, demitir esse cliente. E eu estava me preparando para fazer isso, né? Eu ia falar isso para ele. Antes de eu falar, o cliente não me deu oportunidade porque ele já emendou falando o seguinte: só que na minha família todo mundo é muito pobre, a gente passa muita necessidade. E como o seu tratamento é caro, todo mundo na minha família fez uma vaquinha para que eu pudesse vir aqui hoje, porque eles acreditam muito em você. Então, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meus primos, todo mundo juntou um pouquinho para poder vir aqui pagar. Por isso que eu vim. Quando ele me falou isso, e dava para ver que eram pessoas muito simples e carentes, quando ele me falou isso, eu não tive coragem de mandar ele embora. Eu travei, eu ia mandar ele embora, travei, não tive coragem, falei, bom, você está aqui? Vamos bater um papo, vamos conversar. E aí eu comecei a conversar com ele e eu falei, bom, está aqui mesmo, vamos bater um papo. E eu esqueci, não pensei em pre-talk, não pensei em discurso, em tirar mitos da hipnose, nada daquilo. O que eu fiz com ele? Eu basicamente procurei ouvi-lo e entender quais eram as questões dele na individualidade dele. Por exemplo, uma das coisas que ele falava, eu vou resumir muito porque foi uma conversa longa, uma das coisas que ele falava é que ele não acreditava que ele era alcoólatra. Por quê? Porque ele só bebia de fim de semana. Só que assim, o processo era o seguinte, sexta-feira ele sumia, ia para o bar beber, ficava fora de casa o fim de semana inteiro, voltava só na segunda-feira, bêbado, louco, batia na mulher, fazia depois ele passava o resto da semana sofrendo, arrependido pelo que ele fez, e na sexta-feira começava de novo. E ele não conseguia sair desse ciclo vicioso.
Mas ele achava que ele não era alcoólatra porque ele só bebia de fim de semana. E eu conhecia um site que falava assim dos tipos de alcoolismo. O que eu fiz na hora? Eu abri o computador, entrei nesse site e mostrei para ele os tipos de alcoolismo, e um desses tipos era o alcoólatra de fim de semana, que era exatamente o caso dele. Mostrei isso para ele, e ele olhou para aquilo e falou assim, nossa, parece comigo. Acho, então, que eu sou alcoólatra. Então, caiu a primeira objeção de que ele não era alcoólatra. E aí ele começou a confiar mais em mim, eu comecei a ganhar. Ele começou a contar a história da vida dele e se abriu um pouco mais. Por exemplo, ele nunca tinha percebido, apesar de ser óbvio para a gente que ouve essa história, o quanto isso prejudicava a vida dele, ele nunca tinha percebido, por estar no meio do problema, que o álcool prejudicava ele dessa forma. Até que ele me contou, por exemplo, que ele foi preso, ficou 2 anos na prisão, porque ele cometeu um crime por estar bêbado. E o sistema carcerário era o pior inferno da vida dele. E aí eu perguntei para ele num determinado momento, se você não bebesse, não tivesse essa necessidade de beber aos fins de semana, você teria cometido esse crime e ficado preso? Ele falou, não. Você percebe o quanto isso tem te prejudicado? Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso antes. Então as objeções começaram a cair e ele começou a se engajar, ele começou a abraçar esse processo. E isso foi muito legal. Agora, o pulo do gato foi num determinado momento da terapia em que a esposa dele estava grávida, né? Eu perguntei para ele num determinado momento, eu vejo que a sua esposa está grávida, é seu primeiro filho? Aí ele sorriu, pela primeira vez ele sorriu em toda a sessão e falou assim, não, é minha filha, minha primeira filha. E abriu um sorrisão. E eu vi que ele estava feliz com isso e eu perguntei, e como é para você ser pai pela primeira vez? O que você está sentindo? Ele falou, minha filhinha, eu sempre quis ter uma filha, era o meu sonho, e eu estou muito feliz que eu vou ser pai, que a minha filha vem no mundo. E aí eu falei, quando ele falou isso, eu pensei, peguei ele. E aí eu perguntei para ele, que tipo de pai a sua filha merece quando ela chegar ao mundo? Ele falou, um pai presente, um pai que cuide, um pai que acolha, um pai que dê exemplo. E eu falei, e se ela chegar ao mundo e encontrar um pai bêbado, que todo fim de semana sai para beber, desaparece, fica ausente, volta segunda-feira, bate na mãe na frente dela, talvez sobre até para a menina, esse exemplo de vida, ele falou, não, ela não pode ter um pai assim. Eu falei, que tipo de pai ela tem que ter? Um pai que dê tudo que ela merece. Eu falei, o que você está disposto a fazer para ser esse pai? Ela falou assim, qualquer coisa. Aí eu apontei para a poltrona e falei, então vamos para a poltrona. E foi esse o meu pre-talk com ele. E aí a gente fez a sessão. E foi uma sessão maravilhosa. Foi muito legal esse processo, porque ele não acreditava em nada, ele não queria, ele não estava pronto, mas no momento em que ele se sentiu acolhido, se sentiu ouvido, em que eu fiz algumas perguntas que fez ele perceber a coisa de uma maneira diferente, e ele se engajou no processo porque ele tinha um grande motivo, né? Aquilo que o James Tripp chama de um grande motivo, uma razão maior para se engajar do que para não se engajar, eu percebi agora, ele está pronto para o processo. E nós fizemos uma sessão. Eu acompanhei ele por 1 mês depois dessa sessão. Não foi necessário outras sessões, ele não voltou a beber nesse 1 mês, mas ele sumiu. Eu não fiquei mais sabendo dele. Algum tempo depois, cerca de, sei lá, uns 8, 9 meses depois, quase 1 ano depois, na verdade, eu estava dando um curso e a Daniela, que é a minha esposa, que trabalha comigo, ela recebe uma mensagem de WhatsApp da esposa que o levou. E aí, 1 ano depois. E a mensagem era a seguinte, eu estou aqui na minha frente para ler. Oi, Daniela, eu estou passando para agradecer você e o Fernando pela atenção e ajuda ao meu marido. Desde o tratamento, ele não bebeu mais, ele está muito bem, confiante e seguro. Nosso casamento está ótimo e, para completar nossa felicidade, nossa filha nasceu nesse feriado de 25 de janeiro. Muito obrigado pela ajuda, beijos, fique com Deus. E mandou uma foto da filha, do bebê, uma menina linda, enfim, uma foto muito legal. E aí, ela me mostrou essa mensagem logo depois do curso, e eu tenho que confessar para vocês que nessa noite eu não dormi. Eu não consegui dormir. Foi 1 ano depois desse atendimento. Mas eu fui deitar e eu ficava pensando assim, eu ia mandar ele embora. E se eu tivesse mandado ele embora? O que seria dessa criança que acabou de nascer?
O que seria dessa esposa? O que seria dessa família? O que seria desse círculo familiar? E isso foi tão forte que depois disso tudo, eu atendi a família dele inteira, eu atendi a esposa, eu atendi a mãe, eu atendi o primo. Toda a família ele acabou mandando para mim. E isso foi uma coisa que mudou todo um ciclo familiar que começou a funcionar, que estava disfuncional e que começou a funcionar, pelo simples fato que eu acreditei nele e que eu não mandei ele embora e que eu busquei fazer algo para engajá-lo. Eu não estou dizendo que a gente consegue o tempo todo engajar todas as pessoas engajadas, mas uma coisa importante que eu aprendi nesse processo, e eu conto essa história porque essa história mudou minha vida, porque eu passei a me dedicar muito como hipnoterapeuta e como professor de hipnose, como um formador de hipnoterapeutas, eu passei a me dedicar muito ao engajamento, à importância do engajamento. Eu criei treinamento sobre engajamento, né? É uma coisa que eu dou muito foco nos cursos que eu faço, aqui na Bravo também, porque eu entendo a importância, a diferença, muitas vezes, entre o sucesso e o fracasso de qualquer processo terapêutico é o nível de engajamento do cliente, né? Jerry Kein, que é uma grande referência dentro da hipnose, dizia que 80% do resultado da sessão é o engajamento. É aquilo que você constrói do cliente antes da hipnose. Eu vejo o Jared Kein como um grande mestre, mas eu acho que ele estava errado. Eu acho que é muito mais que 80%. Porque a técnica, o que você faz na terapia é aquilo que o cliente... É como o cliente justifica a mudança, mas, na verdade, a crença dele no processo de mudança e o uso da imaginação a partir dessa expectativa que ele cria faz toda a diferença no processo, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar na hora de engajar que são absolutamente essenciais. Uma coisa que, para mim, respalda muito isso são dados de uma pesquisa. Tem uma linha terapêutica que são as chamadas teoria dos fatores comuns. Há vários pesquisadores que trabalham em cima dessas teorias. Eu sempre cito a pessoa que me apresentou isso, que foi o Elber Silva. Alguns de vocês devem conhecer o Elber, e eu não sei se ele já deu palestra para vocês, mas seria muito legal ele vir, porque ele é um cara assim que tem sacadas maravilhosas, e é um cara que pesquisa e estuda muito, né? Ele gravou para a gente um vídeo lá no material para os alunos da Bravo, onde ele mostra esse estudo do Michael Lambert dentro das teorias dos fatores comuns e fala. É uma linha de pesquisa, uma meta-análise que compara vários tipos de terapias umas com as outras, tirando todas as teorias, tirando todas as técnicas e entendendo quais são os fatores comuns que são responsáveis pela melhora terapêutica. Independente se eu estou trabalhando com hipnoterapia, independente se eu estou trabalhando com cognitivo-comportamental, com psicanálise, com Gestalt, ou com PNL, ou com qualquer tipo de técnica. O que faz uma técnica terapêutica, qualquer que seja ela, tirando a teoria, tirando a técnica, o que faz efetivamente as técnicas funcionarem e o que há de comum entre elas? E segundo essa meta-análise, há muitas pesquisas nesse sentido, essa é uma delas apenas, mas uma bastante didática, 40% da mudança da responsabilidade pela melhora terapêutica de qualquer tipo de paciente clínico é extraterapêutico, é fora do consultório. Não é algo que a gente, terapeuta, possa tocar. É o cliente na vida dele e nas circunstâncias dele lá fora. Muitas vezes a gente acha que sou eu, com a minha técnica e o meu processo aqui na sessão, que vai fazer ele melhorar. Mas, na verdade, não. A gente dá um início de um processo que ele vai consolidar depois. Ou vai colocar tudo a perder, depende da circunstância depois da terapia, né? Para citar um exemplo, certa vez eu atendi uma cliente, era um caso de depressão, e a terapia foi muito bem sucedida, ela ficou muito bem depois da sessão que eu fiz com ela, uma única sessão também, e ela ficou maravilhosamente bem por 2 semanas. Após 2 semanas, sem que ela esperasse, de forma imprevista, o marido dela pediu divórcio, ela com um bebê recém-nascido. Ela não esperava isso caiu o mundo dela. E ela imediatamente voltou para a depressão. É algo que eu não poderia prever. É algo que ela não poderia prever. Mas a circunstância da vida dela mudou tão abruptamente antes dela consolidar a mudança terapêutica
que o extraterapêutico, o fator externo acabou influenciando nisso. Também pode influenciar para o positivo, né? Nós também podemos pensar numa pessoa que faz, sei lá, uma terapia para resolver medo de avião. E aí você faz a terapia, só que a pessoa sai da sessão, não sabe se o medo de avião ainda está lá, se não está, só que ela tem uma viagem marcada. Ela faz a viagem de avião e a viagem transcorre de forma muito tranquila, não tem nenhuma turbulência, nada que assuste, mas como a viagem foi tranquila e ela não sentiu nada, ela conclui que a terapia fez efeito. Então, reforça a crença e a expectativa no resultado da terapia e consolida o trabalho que a gente fez. Para tudo que a gente faz, o extraterapêutico vai servir como 40% da responsabilidade da melhora terapêutica. É por isso que é muito importante a gente fazer com o cliente, a gente não toca nesses 40%, mas a gente pode influenciar. A gente pode fazer uma educação para o pós-terapia, uma psicoeducação, e definir com esse cliente algumas estratégias de atuação para depois da sessão. Por exemplo, uma pessoa que busca hipnoterapia para parar de fumar e volta depois da sessão para uma casa que ela mora, que todo mundo fuma, ela não vai voltar a fumar, a não ser que ela mude essas estratégias. Ou, por exemplo, ela pode se mudar de casa, ela pode combinar com as pessoas que moram nessa casa para que ninguém fume mais dentro de casa. Agora, se ela voltar para um ambiente onde está todo mundo fumando o tempo todo, não é a hipnose que vai fazer o milagre, porque o contexto, o ambiente não é favorável àquilo. Uma pessoa que busca hipnoterapia com uma síndrome de burnout, com um estresse sério por causa de um trabalho estressante. Bom, com um transtorno de ansiedade por causa de um trabalho estressante. Se ela sair, fizer a sessão e voltar para o mesmo trabalho estressante, adivinha o que vai acontecer com ela? O problema vai voltar do mesmo jeito. Se ela busca estar em depressão por causa de um relacionamento tóxico, ela volta para o mesmo relacionamento tóxico, idem. Um problema não pode ser resolvido no mesmo ambiente que o criou. Então, não adianta confiar apenas na técnica, na hipnose, sem criar com o cliente uma estratégia para o pós-terapia para que ele possa consolidar isso. Eu tenho até um sistema, um curso chamado Coaching da Mente, que é uma especialização para terapeutas, que eu criei há muitos anos atrás, que trabalha justamente o pós-terapia. Então, são protocolos, uma série de técnicas para que a gente crie com o cliente uma estratégia para ele reconstruir a vida. Um alcoólatra cujo único amigo dele há anos é uma garrafa de uísque. Se você tira esse amigo dele e não coloca nada no lugar, ele vai ter que voltar para aquele amigo, ou vai substituir por um outro amigo também nocivo. Uma pessoa com a vida em escombros por causa de uma depressão profunda que ela está há anos, não adianta você fazer a terapia, resolver a depressão e ela volta para uma vida em que ela não tem mais trabalho, não tem mais amigos, não tem mais estrutura, não tem mais propósito, ou a depressão volta ou ela não tem propósito ou sentido. Eu preciso reconstruir metas, objetivos, propósitos de vida dela. Então, tudo isso precisa ser pensado. Um terapeuta de excelência, um hipnoterapeuta de excelência, ele precisa pensar nisso. Eu vejo um grande déficit de vários hipnoterapeutas ou de cursos de hipnose que não levam em consideração o extraterapêutico na hora de fazer um trabalho. Isso é uma coisa que psicólogos são bons, psicólogos comportamentais são bons, né? Eles sabem dar tarefas para o cliente, coisas para o cliente colocar em prática, mas hipnoterapeuta, a maioria não faz isso. O hipnoterapeuta confia tanto na técnica, como se fosse um ingrediente ativo, o remédio que resolve, e vai lá e deixa que o cliente se vira lá na vida dele, no mundo dele, porque a técnica resolveu. Não, porque o problema pode ser recriado no mesmo ambiente que o criou, e a consolidação desse processo, como a gente viu, em 40% das vezes, vai acontecer apenas no extraterapêutico. Falando ainda sobre a responsabilidade da melhora terapêutica, falando de 40% extraterapêutico, 30% é o relacionamento com o cliente, né? Que é o que o Lambert chama de fatores comuns em terapias. É o relacionamento com o cliente, a empatia, o calor humano, a aceitação, o não julgamento, o incentivo à tomada de riscos, a aliança terapêutica, o rapport, o contrato terapêutico, a combinação de objetivos, todos aqueles elementos que fazem você construir uma relação com o cliente, que o cliente não se sente sozinho, não se sente abandonado, que o cliente talvez ouça, chegue para você e fale, poxa, pela primeira vez eu me senti compreendido. Ninguém acredita mais nele.
As pessoas falam que a depressão dele é frescura, ou é falta de Deus, ou é qualquer tipo, vai trabalhar, vai distrair que você resolve. E as pessoas não acreditam mais nele, nem ele acredita mais nele mesmo. Ele vem desmoralizado, até porque ele já está tentando lidar com aquele problema há um tempo sozinho e não tem conseguido. Então, quando ele chega nesse momento para tentar lidar com um problema, quando ele chega para você, simplesmente não existe qualquer tipo de crença mais nele mesmo, e aí é apenas construindo uma aliança terapêutica, uma confiança em que o cliente possa se sentir acolhido pela primeira vez, não julgado, porque todo mundo julga e ele se julga, em que ele possa perceber que tem em você um apoio, ele que vai ter que mudar, não é você que muda ele, mas ele não está sozinho. Você não pode mudar por ele, nem mudá-lo, mas você pode dizer, eu estou aqui com você e eu vou te dar o meu melhor para que você possa dar o seu melhor, para você se transformar, para você se mudar. E o cliente sente a simpatia. Você olha o mundo pelo olhar do outro. Você cria essa ligação empática, né? Se o cliente não for com essa cara, ou se o cliente não confiar em você, nem se gera expectativa e muito menos ele vai se engajar em, sei lá, enfrentar todos os monstros que ele vai ter que enfrentar e vencer durante o processo da hipnose para ele se reconstruir, para ele trazer a vida de volta, para ele se requalificar. E essa aliança terapêutica, esse relacionamento é responsável em 30% do processo de mudança. Aliás, esse é o principal papel do hipnoterapeuta no processo. Porque como a hipnose é o cliente, qual é a grande habilidade sua como hipnoterapeuta? A grande habilidade que você tem não é a técnica que você aprendeu no curso, não é a regressão, não é aquilo que você faz, não é dar sugestão para o cliente, não é fazer a indução. A grande habilidade que você tem é em criar relacionamento. Engajamento faz parte disso. Criar um relacionamento em que o cliente se sinta ouvido, se sinta acolhido, se sinta não julgado, sinta que há essa ligação empática, você se coloca no lugar dele, e uma aliança terapêutica que significa você e ele construindo objetivos comuns e trabalhando juntos como uma equipe para a realização desse objetivo. Ele não se sente só e ele tem a força para promover as mudanças que são difíceis, que são complexas, que são dolorosas, porque mudar dói, mas ele sabe que não está sozinho. Isso é 30% do processo de mudança. Ainda dentro dessa pesquisa, falamos 40% é terapêutico, 30% relacionamento, 15% é expectativa. 15% é expectativa. A expectativa é uma coisa muito familiar para a gente que trabalha com hipnose. A expectativa é aquela crença que o cliente tem, né, também chamada efeito placebo. É aquela crença que o cliente tem de que você pode ajudá-lo, de que a técnica que você está usando vai ajudá-lo, de que ela está intimamente ligada à esperança, né? Então, você tem dentro da expectativa a crença da pessoa, o entendimento da pessoa de que tem solução, por isso que é importante dar razões para o cliente do porquê ele sente o problema que ele sente, dar explicações para isso, isso faz parte de um bom pre-talk. Também explicar como que a técnica que você utiliza pode ajudar e por que ela pode ajudar, isso gera esperança que está ligado à expectativa, e trabalhar com hipnose é uma grande vantagem em relação a outras psicoterapias, justamente por causa disso. Porque o cliente chega para uma sessão de hipnose clínica já com grande expectativa. Nossa, hipnose, eu vou ser hipnotizado. Então, a mística do hipnotista e a mística de fazer hipnose tem uma carga muito grande na geração de expectativa. Então, eu vejo a expectativa, que é 15%, como um grande elemento de vantagem da hipnose em relação a outras técnicas terapêuticas, né? E todo mundo já ouviu falar do placebo, já entende o poder do efeito placebo. O efeito placebo, que é aquela o placebo, né? Que é aquela pílula de nada, pílula de farinha que a pessoa toma e resolve um problema, que é feito em testes, com medicamentos, enfim. Por que placebo funciona? Porque é uma grande expectativa em relação a aquele ser um princípio ativo. A pessoa está sendo enganada. Ela acredita que é um remédio de verdade, mas como ela tem a crença, ela tem a expectativa de que aquilo vai ajudá-la, ela consegue promover essa mudança, esse é o efeito placebo, e isso, o efeito placebo, a expectativa faz parte do processo terapêutico em 15% e é determinante também no nosso processo. Como é que eu crio expectativa? Trabalhando um relacionamento autêntico, um relacionamento real, um relacionamento genuíno. Então, as coisas estão ligadas. Com esses 30%
de relacionamento que você cria com o cliente, você consegue influenciá-lo nos 40 dias terapêutico e nos 15 de gerar expectativa. Então, a gente está falando de 40 extraterapêutico, 30 de relacionamento, 15 expectativa, falta 15. Esses 15 que faltam é a técnica propriamente dita. Ou seja, a técnica que você faz, não importa se é regressão, não importa se é sugestão de reta, não importa se é cura rápida de fobia, switch, se é TCC, se é reestruturação cognitiva, se é regressão, não importa. A técnica que você faz, qualquer que seja ela, é responsável por 15% da eficácia. Ela é importante porque, como você tem uma grande expectativa, a técnica é a justificativa que o cliente dá, o ritual para ele se dar para a mudança. Mas se você confia 100% na técnica, a mudança não acontece. Uma vez eu indiquei, quando eu ainda estava começando como hipnoterapeuta, eu era uma pessoa assim iniciante na terapia, e tinha uma pessoa que eu conhecia, um parente, que falou, olha, eu queria fazer terapia com você. Eu falei, não, a gente é parente, eu estou começando. Na verdade, eu estava inseguro, porque eu estava começando. Eu falei, eu vou te indicar para um outro terapeuta que é bastante experiente, e eu indiquei essa pessoa para esse terapeuta, e não deu certo. A pessoa não foi hipnotizada, depois ela falou assim para mim, olha, eu não gostei dessa pessoa que você me indicou, a hipnose não deu certo, não funcionou, e, enfim, não quero mais fazer hipnose porque não funciona comigo. Eu fiquei super chateado com isso, porque eu indiquei para uma pessoa que eu acreditava que faria um bom trabalho. Depois eu vou perguntar para esse meu amigo para quem eu indiquei ela. Eu falei, como é que foi a sessão? Ele falou, não deu muito certo, não. Eu falei, mas por que? Ela não entendeu o pre-talk, ela não se engajou. Aí ele até ficou meio ofendido e falou assim, não, meu pre-talk é perfeito, ele é ótimo, ele nunca dura mais de 5 minutos. Ou seja, se a pessoa precisa de 5 minutos para engajar, para explicar o que é hipnose, para tirar os mitos, e ela acha que isso é eficaz porque é rápido, então talvez ela não tenha entendido bem o que é hipnose de fato, porque o pre-talk, ele é o tempo que for necessário para engajar a pessoa. Como é que eu sei que eu estou num bom momento para atender o cliente? Aliás, como é que eu sei que a sessão vai ser bem sucedida antes de eu fazer a indução e começar a hipnose? Quando o cliente diz assim para mim, eu estou disposto a qualquer coisa, a enfrentar todos os monstros e vencer a fim de assumir o controle da minha vida. Porque eu não aguento mais esse papel de vítima. Eu não quero mais ser controlado por uma depressão, eu não quero ser mais controlado por uma ansiedade, eu não quero mais ser controlado por um medo. Eu não gosto que ninguém me controle, eu não gosto que ninguém mande em mim, que diga o que eu posso, o que eu não posso fazer, onde eu devo, onde eu não devo ir. Eu vou deixar uma síndrome do pânico mandar em mim, dizer que eu quero fazer? Não, eu me recuso a usar essa roupa de vítima. Eu me recuso a ser controlado. E eu estou disposto a qualquer coisa para assumir o controle da minha vida, a seguir todas as instruções e fazer o que for necessário. Então, quando eu vou falando com o cliente, vou fazendo perguntas e vou engajando, e o cliente chega nesse nível de energia motivacional, eu sei, antes de começar a hipnose, que a sessão vai ser bem sucedida. Eu sei, antes de começar, que vai ser um sucesso, porque eu sei que ele está disposto a qualquer coisa, porque mudar dói, tem que enfrentar os monstros, enfrentar as dificuldades e precisa de engajamento para isso. Então, é óbvio que eu nem sempre vou conseguir chegar nesse nível de engajamento, de dedicação e energia, mas o meu mindset é de me aproximar o máximo disso. Então, todo o meu trabalho no pre-talk, todo o meu trabalho na conversa prévia com o cliente é de chegar o mais perto possível desse nível de motivação. E eu só começo a hipnose, eu só começo a trabalhar quando eu sinto que ele está numa energia mais próxima disso. Estou disposto a qualquer coisa. Bora lá, que agora eu não sou mais vítima de um problema, eu estou aqui para assumir o meu controle de volta. Né? Uma outra coisa que diz respeito a isso, que é muito interessante, sobre a importância da expectativa, é o seguinte, eu já tive, por exemplo, sessões que eram sessões maravilhosas. Por exemplo, uma sessão de regressão, em que o cliente fazia a regressão, entrava super bem em hipnose, a regressão fluía super bem, ressignificava os eventos causadores e tudo ficava lindo, e a pessoa saía super bem da sessão. Falei, pô, que sessão legal, o cliente mudou a vida dele, resolveu o problema, show de bola, tá? Sucesso. E daqui a uma semana, 2 semanas, o cliente liga e fala assim, não funcionou nada não, essa hipnose não funciona para mim, não deu errado. Falei, mas foi tão boa a sessão, como assim? Deu errado. Isso acontece, quem trabalha com terapia já teve essa situação. Mas eu também já tive a situação de ter sessão que deu tudo errado,
O cliente não entra em hipnose, o cliente não segue as instruções, o cliente, nada acontece. Você vai fazer uma regressão e fala assim, tá tudo escuro, não estou vendo nada, e coisas assim. Putz, que sessão horrível, deu tudo errado, não aconteceu. Aí daqui a 2 semanas o cliente liga e fala assim, nossa, mudou minha vida, obrigado, que sessão maravilhosa, nunca mais senti aquilo, valeu, você é muito bom, a hipnose é fantástica. E eu falei, como assim? Por quê? Porque é a expectativa dele, é a crença dele, não é a minha técnica, é como ele vê isso, é a crença dele. Eu tive uma vez uma amiga que falou assim, eu tô com vício, com 2 vícios, eu tinha vício em cigarro e maconha, e falou assim, eu quero resolver, eu não quero largar tanto cigarro quanto maconha. A hipnose me ajuda? Eu falei, ajuda, vamos conversar, vamos bater um papo, eu te explico como funciona. Marquei com ela num bar, porque eu ia reencontrar com ela, fazia tempo que a gente não se via, a gente bebendo no bar, eu falei, aí me conta, como é que funciona a hipnose? Eu expliquei para ela, basicamente, o que era hipnose, expliquei dos mitos, aquela coisa básica, você não fica preso, você não é controlado, você não... aquelas coisinhas, só expliquei básico para ela e falei, quando você quiser, me procura que a gente faz uma sessão. Passou 2 meses, ela me liga, 2 meses, e fala assim, nossa, foi maravilhosa aquela hipnose que você fez comigo no bar. Nunca mais fumei. Resolveu o meu problema. Obrigado. Eu falei, mas não fiz hipnose no bar. Eu estava bebendo no bar e tirei os mitos. Eu não fiz hipnose. Só expliquei o que era. Não fiz sessão, não fiz nada. Mas na expectativa dela, na crença dela, eu estava fazendo uma hipnose com ela e isso deu resultado. Então não é a minha técnica, é a expectativa, é o extraterapêutico, é o contexto, é tudo aquilo que você constrói. Um terapeuta que confia demais na sua própria técnica, e só apenas na técnica, sem criar essa relação, esse rapport, essa construção com o cliente, ele de fato não vai ter provavelmente os melhores resultados, porque ele está confiando em apenas 15% dos fatores de melhora. Pensa, para ficar mais ilustrativo, imagina a situação de uma pessoa que vai num hipnoterapeuta, o terapeuta não faz um bom pre-talk, não faz rapport, não acolhe, não engaja, confia, né, faz aquele jeito mais ou menos, porque regressão ou a técnica que ele usa resolve, ele confia na técnica dele, faz a técnica dele e manda o cliente embora. E o problema não resolveu, porque ele confiou só nos 15%. Essa mesma pessoa, ela vai na igreja, vai no culto. E aí, quando ela chega no culto, na igreja, ela vê um ambiente extremamente acolhedor. Ela vê os milagres acontecendo, ela vê as pessoas felizes, cantando, sorriso. Então, você tem um ambiente extraterapêutico, que é 40%, extremamente bom. Aí, essa pessoa, quando ela chega na igreja, as pessoas recebem ela, acolhem ela, olham nos olhos dela, perguntam como ela está, e ela se sente pela primeira vez profundamente acolhida e aceita pelas pessoas, mais 30%. E aí ela vê os milagres acontecendo, ela vê as orações e todos aqueles cantos de louvor e uma grande expectativa que aquilo funcione com ela, mais 15%. E ela resolve a depressão dela na igreja, que o hipnoterapeuta não resolveu. Porque eu estou brigando com 15% de técnica que o hipnoterapeuta acredita contra os 85% de essa terapêutico, relacionamento, expectativa que ela teve na igreja. Então, o fato não é você, o terapeuta, não é a tua técnica, não é o poder, mas todos esses elementos. Um bom hipnoterapeuta que sabe engajar muito bem é aquele cara, é aquela pessoa que entende esses elementos e que trabalha no seu processo não confiando na técnica, mas construindo um relacionamento real, educando ele para o pós-terapia e o tempo todo gerando expectativa e ligando essa expectativa à esperança de melhora. Quando eu tenho isso, o que a técnica, qualquer que seja que você faça, qualquer técnica, vai ser uma razão que o cliente te dá para ele se mudar, porque não é a técnica, é todos os outros elementos juntos. Para criar isso, é muito legal a gente trabalhar de uma forma a criar um relacionamento real, um relacionamento genuíno. Um verdadeiro terapeuta, um bom hipnoterapeuta, ele vai sempre acolher o cliente sem julgar, para criar um bom relacionamento. Ele sabe gerar expectativa e trabalhar dentro das crenças do cliente, usar as crenças do cliente para esse processo. Ele vai conseguir orientar e educar para o pós-terapia para que ele possa se preparar no ambiente extraterapêutico para reforçar e consolidar o trabalho que começou na sessão.
E ele sabe também escolher uma boa técnica, uma técnica segura, dentro da expectativa do cliente, que ligue a crença dele, a esperança dele, àquilo que você faz na técnica. Eu acho que a grande atividade do hipnoterapeuta, para que ele seja um terapeuta e não um simples aplicador de técnica. E um aspecto muito importante desse engajamento é saber fazer boas perguntas, né? A pergunta é uma coisa assim extremamente poderosa na hora de engajar um cliente. Por quê? Porque, primeiro, as perguntas, quando você está engajando uma pessoa, as perguntas que você faz mudam o foco do cliente e, em consequência, como ele se sente. Então, se o cliente fala que ele está em depressão e você pergunta para ele por que você está tão deprimido? O que faz você se sentir tão deprimido? Quando você fica mais deprimido? Se você faz esse tipo de pergunta, o que você está causando no cliente? Simplesmente justificativas para reforçar o quão vítima ele é da depressão, o quanto a depressão, ele vai sentir a depressão, ele vai se colocar mais ainda no papel de incapaz de resolver esse problema que é muito mais forte que ele. Essa não é uma boa pergunta. Agora, se você perguntar o que você está disposto a fazer a fim de superar definitivamente essa depressão e nunca mais ser essa má influência para os seus filhos, sei lá. Quando você faz esse tipo de pergunta, você está gerando um grande motivo, uma razão concreta para a mudança. Não um porquê ele tem esse, para fazer ele justificar o quão deprimido ele é, mas uma razão mais forte para ele se ver sem o problema. Ou você pode perguntar, quando você sair por aquela porta, eu sempre faço isso com todos os meus clientes, eu aponto para a porta assim da minha sala e falo, quando você sair por aquela porta sem essa depressão, quem você vai ser sem essa depressão? Quem você vai ser? Por quê? Primeiro, eu estou sugestionando, né? Não estou falando se você sair sem a depressão. Estou falando quando. É um fato. Quando você sair por aquela porta sem essa depressão, quem você vai ser? E aí, o cliente ele pode criar uma imagem mental de como é ele sem o problema. Por quê? Porque nós só conseguimos criar engajamento quando efetivamente eu consigo saber o que eu quero e não o que eu não quero. A maioria dos clientes que nos procuram para a hipnoterapia não sabem o que quer, sabem o que não quer. Não quer a depressão, não quer a ansiedade, não quer o medo, não quer a fobia. Não, o que você quer sem o problema. Quem é você sem a depressão? Descreva para mim o que você faz, como você vive, como você é, como é a tua rotina, como é a tua vida, como é a tua relação com as pessoas, com a tua família, com seus filhos, no trabalho. Como é o seu trabalho na sua versão não deprimida? Quem é você? Feliz, confiante, seguro, alegre? Então, é muito importante nessa parte de engajamento, isso eu faço isso o tempo todo, antes da hipnose, durante a hipnose, o tempo todo. Não tem um limite ou uma hora específica para isso. Você faz durante o pre-talk, você faz durante a anamnese, você faz durante a hipnose, mas quando o cliente só sabe o que não quer e não o que ele quer, ele não consegue se engajar. Então, o que ele quer no lugar que ele tem? Quem é ele sem a depressão? Quem é ele sem a ansiedade? Quem é ele sem o medo? Esse é um tipo de pergunta que muda o foco e leva ele para onde eu quero, que é no engajamento. Aquela energia motivacional para enfrentar os fantasmas, enfrentar os monstros e vencer, mesmo que doa, porque mudar dói, mesmo que doa, mas ele está disposto a isso porque você está construindo esse engajamento, essa expectativa, essa energia junto com ele. Então, as perguntas mudam o foco e, consequentemente, como ele se sente e a expectativa que ele tem. A segunda razão para a gente usar perguntas para engajar o cliente é porque as perguntas mudam aquilo que a gente suprime. Nós somos fantásticas máquinas de supressão. A gente está suprindo um monte de informações o tempo todo. Nós, através dos nossos 5 sentidos, nesse momento, estamos absorvendo cerca de 11 milhões de bits por segundo de informação. E nós processamos conscientemente apenas 16 bits por segundo de informação desses 11 milhões. A maioria das informações que a gente tem está suprimindo. Então, talvez eu agora não estivesse prestando atenção no som do ar-condicionado aqui na sala, até eu mudar o foco para isso. Ou no barulho de um carro que anda na rua, ou na sensação da roupa no meu corpo. E talvez você tenha começado a prestar atenção nessas coisas, porque eu mudei o teu foco para você para isso, quando eu abordei e comecei a falar sobre isso. Mas antes você estava suprimindo essas informações, porque você estava focado aqui em mim, no que eu estou falando. Em outras palavras,
Só existe uma razão para o nosso cliente estar infeliz. Ele está suprimindo todas as razões que ele tem para ser feliz. E muitas vezes são muitas. Ele pode ter uma vida legal, ele pode ter uma história boa, ele pode ter grandes amigos, ele pode ter família, pode ter filhos. Só existe uma razão para uma pessoa estar deprimida. Ele está suprimindo todas as razões que tem para não estar. Então, uma outra coisa que a gente faz com as perguntas é mudar aquilo que suprime. Fazer, ao invés de suprimir as razões para ser feliz, suprimir as razões para você pensar em fazer uma besteira na sua vida, através de perguntas que façam ele olhar aquilo de uma outra forma. Uma dessas é essa: quem é você sem o problema? O que você não está pensando, o que você não está vendo, o que ao ver vai fazer com que você decida mudar hoje e agora. Pense em perguntas, não perguntas do tipo por quê, que criam justificativa e mantém ele no problema. Pensem em perguntas apontando para o futuro do tipo o que você vai fazer efetivamente, o que pode ser feito, a que você está disposto, o quanto você está comprometido a mudar. Então, essas são estratégias e formas de perguntar que ajudam a mudar aquilo que o cliente suprime. E a terceira razão para a gente usar perguntas para engajar é que as perguntas mudam imediatamente o que a gente foca e mudam os recursos à nossa disposição. As perguntas, elas fazem com que a gente acesse os recursos. Esse tipo de terapia, a hipnoterapia, é uma terapia que acredita que o cliente tem os recursos para mudança. Por isso que não é a gente que muda ele, é ele que se muda. E ele tem os recursos, ele tem a confiança que ele precisa, ele tem a segurança que ele precisa, ele tem a força de vontade que ele precisa. Então, nós precisamos fazer perguntas para ajudá-lo a encontrar essa confiança dentro dele. Em que momentos você já se sentiu plenamente confiante? O que você pode fazer para trazer a confiança nessas situações? O quanto você está comprometido em trazer essa confiança que você já teve outras vezes aqui e agora, a fim de enfrentar esses monstros e vencer e trazer o controle de volta para a sua vida? Perguntas como essas ajudam esse cliente a encontrar os recursos que ele tem. Quais os recursos que você ainda não usou, que se você usasse, faria com que você vencesse esse problema de uma outra maneira. E você pode usar isso durante a sessão. Você pode usar isso, por exemplo, numa regressão, quando o cliente está precisando dar recursos para ele num evento passado. Você pode usar isso dentro de um metapadrão. Você pode usar isso, enfim, dentro de qualquer tipo de estratégia terapêutica com hipnose que você esteja usando, ou num pre-talk, não importa, mas usar perguntas que façam ele tomar consciência dos recursos que ele tem, de que ele tem os recursos e de qual a melhor forma de usar esses recursos, porque ele decidiu assumir o controle. E sendo assim, quando você usa essas estratégias de perguntar, porque qual a importância de perguntar? A importância de perguntar para o cliente, para engajar, é você, nesse processo, é você oportunizar para ele as escolhas. Ele tem autonomia para escolher, porque as respostas é ele que dá de forma autônoma. Então, quando ele diz que ele precisa disso, quem é você sem o problema? E ele responde, é ele que está dizendo. Ele está dizendo, eu estou anotando. E eu estou anotando e eu vou usar isso depois na sessão para dar muita sugestão e martelar um monte de sugestão com a confiança, com a segurança, com a força, com a coragem, que é os recursos que ele me falou durante o pre-talk, que ele precisa, quando eu disse quem é você sem o problema, quando eu perguntei isso para ele. Então, eu estou dando as sugestões que ele precisa, porque ele se conhece melhor que todo mundo, que ele se deu no processo, porque eu fiz a pergunta e ele, de forma autônoma, pode escolher o que ele quer. Então, uma coisa muito poderosa de perguntar é oportunizar para o cliente as escolhas que ele vai ter ao longo do processo, o que ele decide fazer, como ele decide mudar e quais os recursos que ele quer e precisa. Isso com a autonomia dele, usando as palavras dele. As perguntas, elas são sempre mais poderosas do que instruções para obter engajamento. Então, uma coisa eu dizer assim para o cliente, siga as minhas instruções, tá? Isso é uma instrução, tudo bem, siga as minhas instruções, ele vai seguir, você tem que dizer isso no processo. Mas é muito mais poderoso você dizer o quanto você está disposto a seguir todas as minhas instruções a fim de assumir o controle da sua vida. Isso é muito mais poderoso. Porque quando eu pergunto assim, o quanto você está disposto a seguir todas as minhas instruções, eu estou esperando uma resposta assim, não binária, sim ou não. Eu estou esperando uma resposta assim, 100%, totalmente, qualquer coisa. Porque se ele disser assim, mais ou menos disposto, 99% disposto, ainda tem 1% de possibilidade para as crenças limitantes, para o pensamento de autocrítica, para os ganhos secundários, para os medos, para as inseguranças, e aí eu preciso de mais motivação, eu preciso de mais pre-talk, eu preciso de mais perguntas. Então,
Perguntas, quando eu quero engajar, são muito mais poderosas do que a instrução. Ao invés de falar assim, resolva o seu problema, o quão importante é para os seus filhos se você voltar para casa com esse problema resolvido, o quão é importante para a sua família ter em você o exemplo de pai, o exemplo de mãe que eles merecem. Então, a pergunta é sempre mais poderosa para a pessoa engajar. E é muito importante que, para fazer isso, você nunca julgue o cliente. Ele já se julga demais. Esteja sempre inteiro e presente, porque nenhum cliente merece menos que o nosso melhor. Você precisa dar o melhor para ele. Muitas vezes esse cliente já tentou lidar com um problema sozinho, não conseguiu, e só por isso ele te procurou. Ele está sofrendo com isso há meses, talvez há anos, porque ele não conseguiu lidar sozinho. Ele muitas vezes já procurou outros profissionais antes de você, talvez não da hipnose, talvez da hipnose. Aliás, isso é uma coisa muito comum no mundo da hipnose. A pessoa buscar a hipnose como último recurso. Ela já tentou de tudo. Já procurou psicólogo, psiquiatra, macumba, cirurgia espiritual, passe, qualquer coisa. Porque hoje nada funcionou, vai na hipnose mesmo como último recurso. E ela busca em você como último recurso. Ela já está tão desmoralizada e tão descrente dela mesma, que se você for só mais um e não tiver disposto a dar o seu melhor, simplesmente você não vai ter efetivamente uma possibilidade de criar essa aliança terapêutica que faz a mudança no processo, gerar expectativa, educar o cliente e criar esperança de que a tua técnica possa ajudar. Cada minuto de uma sessão de hipnoterapia é uma oportunidade para gerar engajamento, para gerar rapport, para aprofundar a aliança terapêutica. Por isso, esteja sempre inteiro e presente. Acho que, de forma resumida, é tudo isso. Né? Eu mais umas 2, 3 palestras eu posso falar outros assuntos. E olha que nós vamos cobrar, hein? Olha que a gente cobra para você voltar aqui. Porque tem muita coisa sobre engajamento, mas eu acho que é um bom primeiro olhar para a gente ver a importância central que eu vejo como o grande trabalho de hipnoterapeuta, não ser um aplicador de técnicas, mas ser um engajador. E isso acontece o tempo todo. Eu acho que a grande arte da hipnoterapia está na habilidade de engajar. Muito bom, adorei. Tem coisas que você colocou aí que com certeza vai para o meu Purtalk, pode ter certeza disso. Eu peguei, tá aqui guardado comigo. Fernando, como a gente passou um pouquinho mais do horário, não vou abrir para perguntas, mas de certa forma eu estou engajando as pessoas a seguirem você no endereço que você vai passar agora aqui e lá no seu Instagram fazer a pergunta para você lá. É uma forma de engajar essas pessoas, brincadeira. Mas eu quero abrir para você agora falar um pouquinho aí dos treinamentos, do teu Instagram, como é que o pessoal te acha, falar do teu trabalho. Tá bom. Bom, eu sou professor de hipnose, né? Tenho a Bravo, que é um curso de hipnose que a nossa formação em hipnose, que eu e o Rafael Baltresca temos, né? Então, a gente tem aqui um amor pelo que a gente faz, a gente está formando turmas com uma boa frequência aqui dentro de hipnose clínica, onde a gente trabalha alguns pilares, né? A parte de hipnoterapia, claro, a parte de hipnose clínica, procurando tirar o terapeuta um pouco da caixa, né? Não trabalhar com coisas fixas, sempre a técnica, o protocolo, mas dar uma flexibilidade, uma caixa de ferramentas para que ele possa entender que cada cliente é um cliente diferente, ele lida de formas diferentes com diferentes problemas, então a gente precisa não tentar encaixar o cliente na nossa terapia, no nosso sistema de terapia, mas a gente se moldar aquele cliente, porque é assim que a gente faz. As pessoas são diferentes e um bom terapeuta, ele consegue fluir e se adequar encontrando os acessos para aquele cliente. Então, essa flexibilidade é bem importante no nosso processo de terapia. E o curso tem a parte de criação de palestras, que é a grande habilidade do Baltresca, que ele é um palestrante corporativo assim, de mão cheia. A gente trabalha a parte de empreendedorismo da hipnose, a hipnose clássica, é uma formação bem legal para quem é hipnoterapeuta. E a gente tem também algumas especializações. Se você se interessar, me procura no Instagram. Tem, por exemplo, uma especialização de atendimento online, aí é para hipnoterapeutas formados que querem se especializar em trabalhar à distância online, que é uma demanda dos nossos tempos, está tudo fechando de novo, pandemia, eu acho que faz parte da realidade, não tem mais como voltar atrás, porque essa pandemia acelerou vários processos, né? As empresas estão trabalhando muito mais com home office, as escolas com ensino à distância, e terapia online é uma realidade. A gente pode fazer isso com hipnose clínica, tendo o mesmo sucesso que nos atendimentos presenciais, tem que
ter alguns cuidados, tem que adaptar técnicas, tem que trabalhar algumas questões de segurança que são importantes, mas é possível. A gente tem um treinamento, eu, Valtresca, fantástico, online, para quem se interessar. Escreve, manda um direct para mim no Instagram, manda mensagem para mim que eu explico como funciona, e aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso tudo, mas é sempre uma alegria poder falar de hipnose com vocês. Maravilha, @Fernando Colella com 2 L's, né, no LA ali no finalzinho, Isso. ou Bravo Hipnose. Já a Marcinha colocou aqui no nosso chat aqui para o pessoal dar uma colada e seguir lá, façam isso. Te agradecer, Fernando, e olha que tem papo aí para a gente te chamar mais uma vez, aí daqui uns 2, 3 meses, a Gisele vai ficar no seu pé para você voltar aqui, para que a gente possa ter um pouquinho mais da tua presença, que foi muito legal. Então, te agradecendo mais uma vez. Lembrando, pessoal, que agora a gente tem um pós-live lá no Instagram, no @Prática da Mente. Então, quem quiser, que estiver interessado, por favor, adentrem a sala. Ed, você vai falar alguma coisa? Parece que eu vi você com a mão levantada. Então, não vai falar nada, fechou. Fernando, muito obrigado. Encerrando aqui a gravação, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma reunião muito importante aqui no Prática da Mente.